Olá, boa noite a todos. Quero agradecer muito a quem está entrando aqui para essa noite especial, onde a gente vai ter uma live também muito legal com a Marcele Andrade. Ela é psicóloga e a gente vai falar sobre depressão e ansiedade. Para quem não me conhece, eu sou a Marina Servini, eu sou terapeuta em saúde integrativa, né? Trabalho especialmente com TPM, ciclos femininos. E eu gostaria muito de agradecer a quem está chegando aqui. Boa noite a todos, a todos, né? E que seja uma noite onde a gente possa tirar muitas dúvidas, esclarecer sobre o que é realmente depressão, o que é ansiedade, né? Quais são os tipos de tratamento, quais são os sintomas, para que a gente possa, de fato, poder encontrar as melhores soluções possíveis para isso tudo, né? Porque a gente sabe que são doenças, né? Que não é, assim como a TPM não é frescura, depressão e ansiedade também não são frescuras e as pessoas necessitam de tratamento, né? Quero já aproveitar, enquanto o pessoal está chegando aqui, estou fazendo uma conscientização, vamos dizer assim, né? E um convite a todos que quiserem e que puderem fazer um ato de doação. Existe algo que chama pobreza menstrual, que é pouquíssimo falado, mas que praticamente as 30% das mulheres que estão em situação de vulnerabilidade passam, que é o que? A falta de absorventes durante a menstruação ou de itens de higiene, tá? Até mesmo de calcinha, absorvente, sabonete. Então, quem sentir que pode fazer essa boa ação, sentir no coração, um saquinho com esses materiais, com absorvente, e doar para pessoas que sejam em situação de vulnerabilidade, né? Às vezes a gente encontra no nosso dia a dia, no nosso caminho, sempre aparecem pessoas e muitas vezes a gente não lembra disso, né? São itens que geralmente as pessoas não dão tanta importância assim. A gente fala que o absorvente é considerado o item de luxo da doação, mas é extremamente necessário para que essas mulheres consigam passar por esse período com o máximo de dignidade possível, tá bom? Bom, eu vou chamar a Marcele aqui, a querida Marcele, psicóloga, que está aqui com a gente. Agradeço o pessoal que está entrando, quem está chegando, a quem está assistindo a gravação da live também. Sejam bem-vindos. Eu te chamo aqui a Marcele. Convidar as pessoas, tá bom? Deem bastante coraçãozinho, né? Interajam aqui com a gente, porque quanto mais interação a gente tem, mais o Instagram divulga a nossa live. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Você tá me Tudo bem? vendo? Então, eu acho que você tem que abaixar só um pouquinho o celular para aparecer um pouquinho mais o seu rosto. Se você puder. É que eu não tô me vendo, então tá. Agora sim, agora tá para te ver tranquilo. Tá ótimo. Tudo bem, Marcele? Como Boa é que você está? noite, Boa noite. tudo bem, e você? Também. E como é que tá esse esquema de quarentena? Ainda tá atendendo online? Ainda tô dando preferência para atender online, acho muito arriscado, então tá funcionando bem online. A gente tem que se adaptar, né? E sabendo que os resultados, a gente vai chegar nos mesmos resultados e a gente tem que se adaptar mesmo a cada situação, né? Tem como. Marcele, eu quero agradecer primeiro a sua presença aqui, gente. A Marcele é uma psicóloga maravilhosa, ela é incrível, o trabalho dela é maravilhoso. Ela é especialista em depressão e ansiedade, então ela faz um trabalho muito legal, né, com essas questões, e por isso que a gente vai falar hoje, né, ela já esteve aqui numa outra live com a gente, falando sobre TPM, e hoje a gente vai falar sobre esses dois temas, né. Então, Marcele, se apresenta para o pessoal, para que eles conheçam um pouquinho mais você. Bom, vamos lá. Eu sou a Marcele, como você falou, sou psicóloga há mais de 10 anos, já sou formada há mais de 10 anos. Grande parte da minha experiência foi voltada a RH, né? Mas eu tenho especialização, pós-graduação em psicologia hospitalar e psico-oncologia. De uns anos para cá, uns bons anos para cá, eu estou me dedicando só à área clínica, né? E com isso eu vou estudando, fazendo supervisão, grupos, enfim. Então, nunca paramos de estudar, né? Mas hoje meu foco é clínica mesmo e assim, 99,9% dos pacientes têm ansiedade, às vezes aliada com outras coisas,
mas a ansiedade aí é presente em a maioria das pessoas, não tem como. Nossa, né? Bom, pessoal, eu quero aproveitar já que está aqui, quem está aqui com a gente? O Jean, a Cláudia, minha mãe, o Vini, né, o pessoal todo entrando aqui. Polly também está aqui. Por favor, se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma coisa que vocês queiram, né, saber a respeito, já digitem, né? Porque podem ir escrevendo aqui, que a gente vai respondendo também, tá? A Joyce também está aqui, que ela é psicóloga também, Marcela, e ela coloca que psicóloga não para de estudar mesmo, né? Que é algo que é constante, né? Não tem como, né? Bom, Célia, explica pra gente o que é depressão, porque ainda tem tanto tabu e tantas dúvidas em cima disso, né? O que é a depressão? Bom, a Ai, depressão não é aquilo, né, que as pessoas acham, porque uma pessoa com depressão é aquela que não ri, que não sai da cama. Não, né? A depressão vai muito além disso. Mas o que ela é quimicamente, ela é uma falha de neurotransmissores. Então, você não produz serotonina corretamente, produz pouquíssima endorfina, enfim, né? É um conjunto de coisas aí neurológicas que nem vale ficar entrando muito em detalhe. E tem dois tipos, né? A depressão por motivos internos, né, de produção mesmo, baixa produção de serotonina, e é causadas por motivos externos. Mas aí acho que a gente vai falar um pouquinho disso. e o que pode causar a depressão? Né? A gente sabe que tem essa questão hormonal toda, mas assim, como causa? Como é que funciona isso tudo, né? Pra deixar mais claro. Claro, então. Como eu falei, elas pode acontecer por dois motivos. Quando é motivo interno, são questões genéticas. Então, igual uma pessoa que nasce com diabetes, que nunca produziu insulina, né, que tem algo hereditário nesse sentido, isso pode acontecer com os neurotransmissores também, com a produção de serotonina, de outras coisas. Então, quando temos esse fator, a terapia é muito importante para evitar gatilhos, claro, né? Terapia e outras coisas, mas é bem comum que precise utilizar remédios, tem que fazer acompanhamento psiquiátrico, porque é igual a insulina, né? Igual eu falei, se o corpo naturalmente não produz, a gente tem mil outras formas de estimular isso, e nenhuma dessas mil formas deram resultado, aí a gente pensa, né, que realmente é algo mais medicamentoso mesmo. Então, eu acho muito Né? interessante falar sobre isso, que tem uma questão que pode ser hereditária, né? Uma questão genética da depressão, que é uma questão do corpo, né? Que pode ser uma questão do corpo mesmo, e que, na verdade, a gente tirar esse tabu, né? De que é loucura, psiquiatra é para quem é louco, porque não é nada disso, né, Marcele? É realmente assim para poder tomar a medicação que vai te ajudar, porque a gente sempre é uma doença, né? E a gente fala, se tem o câncer, você vai fazer um tratamento, não vai? Se você tem uma dor de barriga, você vai fazer um tratamento. Por que com a depressão você acredita que você vai fazer sozinho? Você não vai se curar de um câncer só assim por força de vontade. A depressão é uma doença que precisa de auxílio, né? E precisa de Sim. apoio. E mesmo que não seja por questões hereditárias, igual eu falei, genéticas, ela pode acontecer por motivos externos também, né? Diversos. Um período prolongado de estresse, né? Porque quando a gente está em estresse, os nossos hormônios se desestabilizam todos e aí eles desaprendem a funcionar. Então, assim, existem algumas coisas que a gente pode fazer para ele voltar a funcionar, né? Períodos com grandes perdas, com grandes problemas, né? Qualquer motivo externo. Terminou um relacionamento, perdeu um emprego, está passando por muitas dificuldades na vida pessoal. Isso também desestabiliza todo o nosso organismo e também pode levar à depressão, como outros transtornos, né? Bipolar, borderline, enfim, todos os transtornos. Eu acho que a depressão é a doença mais presente e mais comum, né, de ser falada, porque ela pode ser junto com outros transtornos, né? Ela não é única, exclusiva. Então, ela, assim como a ansiedade,
Elas se encaixam em muitos transtornos. Nossa, Então, por isso é muito complicado. eu imagino assim. E quais são os sintomas, Marcele? Como é que a gente percebe que pode estar entrando num quadro depressivo? Porque às vezes a pessoa ela não percebe, né? Ela tem uma dificuldade de entender o que está acontecendo. Sim. Eu acho que a principal característica, vou falar um pouco depois físicas, tá? Mas a principal é a desesperança, né? Aquela coisa de achar que nunca as coisas vão melhorar, que nunca para elas as coisas vão dar certo. Eu acho que esse é o principal ponto da depressão, né? Mas ela tem diversos sintomas, né? Que vão desde os mais simples, que são crises de ansiedade só, né? Sintomas de ansiedade, então, ou falta de sono, né? Irritabilidade, esses são muito comuns na depressão. E tem os níveis graves de pessoas que realmente não têm energia para sair da cama, né? Não tem energia para tomar um banho, não tem energia para se cuidar minimamente. Uhum. Então, tem dos casos mais leves, né, que envolvem muito mais a parte ansiosa da coisa, muitas vezes o sono, até os casos mais extremos. Mas em todos, o sintoma maior em comum é essa falta de esperança. Então, se você chegar em um momento da vida que, puta, tô no emprego, não tô feliz, mas ganho bem, e aí você não sai daquele emprego, não toma uma atitude para mudar a sua vida, e aí você vai entrando naquela falta de esperança, e quando você vê essa falta de esperança, passou para todos os lados. Estou dando só um exemplo, tá? Aham, uhum. E, e aí pronto, né? O seu organismo já bagunçou, enfim. E então pequenas situações podem ir gerando isso. Não, isso é muito sério, a gente está atento, né, com o que está acontecendo, né? Eu acho que é muito importante essa autoobservação e como que nós lidamos com isso tudo, né? Por isso que eu acho que essa parte do autoconhecimento ele é muito importante, né, Marcele? Justamente porque a gente não tem que achar que é natural o sofrimento, né? A gente não tem que customizar, vamos dizer. Eu sempre falo muito nos casos da TPM, você não precisa customizar o sofrimento, customizar ficar mal, né? A nossa tendência é se sentir bem, né? Ter qualidade de vida. Então, prestar atenção nessas coisas também é importante, né? Sim, e também não esquecer assim, a gente é humano, então não vamos confundir tristeza com depressão. É normal, tem dia que a Exatamente. gente está triste, a gente está de saco cheio, ai meu Deus. Mas quando isso se torna, principalmente na TPM, né? Mas quando isso se torna muito comum, presente praticamente no seu dia a dia, é um momento que requer atenção. E o autoconhecimento é muito importante nesse sentido, né? Porque a pessoa passa a saber qual é o normal, entre aspas, dela, né? Que é o padrão de normalidade entre altos e baixos dela. E Uhum. aí talvez ela se vê numa situação que ela já sabe que dali já não é o normal, e aí ela vai agir com isso, vai aprender a lidar com gatilhos, e assim vai. Uhum. Nossa, perfeito. E assim, você falou dos tratamentos, né? Tem alguns casos que precisam do acompanhamento mesmo psiquiátrico, da medicação, aí entra a terapia. O que mais pode ser usado como um tratamento para depressão? A terapia é muito importante, porque ela vai te ensinar a lidar com os seus sentimentos, a lidar com as suas coisas internas, com as suas questões, com os gatilhos que eu sempre falo, porque eles são sempre muito presentes, né? Então depende do sofrimento de cada um, mas eles normalmente são muito presentes em mais de uma coisa na vida da pessoa. Então esse autoconhecimento é muito importante que a terapia traz, né? E principalmente em casos de depressão severa, onde existe um pensamento e muitas vezes uma ideação suicida, né? Então precisa de um acompanhamento terapêutico nesse sentido, né? Mas tem tantas outras coisas que eu acho que ajudam muito, né? As terapias, como você faz, terapias alternativas, né? Com medicações naturais, sem excluir a medicação. Se o psiquiatra disser que você precisa, então vamos Você tomar também precisa. a medicação. Isso é sempre muito Isso.
importante, gente, terapia integrativa complementar, ela complementa o tratamento, mas ela não substitui, ela ajuda a potencializar, ela ajuda uma série de coisas, mas não vai parar de tomar remédio só para usar o método integrativo, porque ele é complementar, né? Então, assim, é uma somatória de coisas que faz com que os resultados aconteçam, tá bom? Isso é muito importante, muito bom você frisar isso, que eu gosto de deixar bem frisadinho, assim, não vai parar o tratamento, né? Não faça isso, né? Exatamente. E eu acho que essas terapias complementares, elas levam a um autoconhecimento gigantesco, né? E também a alívio de sintomas. Então, eu super sempre apoio, né? Eu tenho pacientes que participam de mandalas, eu tenho pacientes que aí vão para a religião porque também é algo que ajuda, aí eu tenho pessoas que fazem muito esporte, né? Que liberam aí a endorfina, tenho gente que aí faz acupuntura, reflexoterapia, trabalhos com pessoas como você que trabalham essa questão de chás, coisas naturais que a gente pode tomar em alívio de sintomas. Uhum. Então, eu acho que é um conjunto de coisas. A meditação, que hoje muito é falada, não é lorota, não é blá blá blá. A terapia, a meditação ajuda demais a gente a controlar nossos pensamentos, porque é muito comum quando a gente está em situações assim, a gente ter pensamento intruso que a gente não expulsa, né? É verdade, fica alimentando, né? Fica tipo regurgitando aquele pensamento, fica ali, né? Se E ele alimentando. vai aumentando Aí ele cada vai vez mais. um pensamentozinho quando você tá a Terceira Guerra Mundial na sua cabeça, né? Então é muito importante mesmo, né? Fazer dessa forma. E, Célia, você acha que assim a TPM ela pode agravar os sintomas da depressão? Influencia de alguma forma? Sim, porque eu acho que como você já deve ter falado algumas vezes aqui também, a produção dos neurônios é diretamente ligada à produção dos hormônios femininos. Então, quando a gente produz alguns tipos dos hormônios femininos, que aí eu acho que você entende melhor do que eu, aumenta demais, demais também o descontrole, o descompasso aí do cérebro. Então, sim, né, quanto mais estressado, deprimido, ansioso a gente tiver, pior vai ser na TPM. Uhum. Isso. A TPM não cria problemas, ela potencializa. Potencializa problemas, ela potencializa justamente por causa dessa, eu falo, essa dança de hormônios que vão acontecendo, né? Então vai realmente assim, essa movimentação ela acaba afetando em várias coisas, né? Por isso que eu acho sempre muito importante, quando a gente está falando de TPM, depressão e ansiedade, deixar bem claro que não é mimimi, tá, gente? Que precisa realmente de um acompanhamento, que existe formas de tratamento, né? Porque às vezes a pessoa acredita que isso vai passar, né, Célia? E às vezes não vai, não é assim, né? Chega num ponto que há necessidade de ajuda, né? Sim, sim. Até porque de fora é outros 500, né? Quando É a gente outra está visão, né? vivendo, a gente acha que aquilo talvez seja o normal e não é. Uhum, com certeza. E Célia, falando agora de ansiedade, né? Porque às vezes as pessoas misturam depressão com ansiedade, ou às vezes a pessoa tem depressão e ansiedade, às vezes fica um pouco confuso na cabeça das pessoas, né? O que é ansiedade? Bom, a ansiedade também, ela é um. Também não, né? Mas ela é um sentimento natural, humano, né? Como todos os outros, alegria, tristeza, todos fazem parte, né? Só que assim, ela pode acontecer por coisas reais, que estão ali de fato. Então, você tem uma ansiedade porque você vai ter uma prova, porque você vai fazer uma viagem, beleza, é normal. Você tem algo ali, né, que está te causando aquilo. O problema é quando ela se torna, ela começa a aparecer por de graça, digamos assim. Nunca é de graça, né? Na terapia e nesses autoconhecimentos todos a gente entende, na verdade, o que está causando aquilo, né, com a gente. Uhum. Mas então tem a natural, ó, né, normal de se ter e a patológica. E o que causa ansiedade, assim? A gente sabe, assim, a ansiedade é aquela normal que, tipo, eu vou num passeio amanhã, vai acontecer alguma coisa. Essa é uma ansiedade normal, né?
E o que que causa, e assim, a patológica? Qual que é a diferença? São diversos fatores. Pode ser você passar por um período de estresse prolongado, ou um período de aprovação prolongado, por exemplo, né? Você vai passar por um batalhão de vestibulares, sei lá, um exemplo, né? Um evento traumático também, sei lá, você sofre um assalto, então você desenvolve, né, um medo maior, uma ansiedade maior. Eu vou fazer uma analogia, que aí eu acho que fica mais fácil, que é o que eu sempre faço conversando assim. Vamos supor que um dia você está passando numa rua feliz e contente e um leão te ataca. Naquele momento, você vai acionar o seu modo sobrevivência, vai lutar ali hormonalmente, vai bagunçar tudo, mas você vai lutar com o leão, beleza, passou. Sobreviveu, legal. No dia seguinte, você vai passar naquela mesma rua. E aí, o que, que vai acontecer? O seu corpo já vai entrar em preparação para o perigo, né? E aí, eu costumo dizer, o ataque do leão é o pânico, né? São os ataques de pânico. E antes de você entrar na rua no dia seguinte, é a crise de ansiedade. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa muito pensar assim, existe um leão ou não? Uhum. Né? O Nossa, leão perfeito. existe, beleza. O leão existe, beleza. Então, vamos, é normal. Não tem um leão, então eu preciso entender por que esse leão fictício, entre aspas, porque ele é real, né? Ele Uhum. tá ali. Nossa, perfeita essa analogia, fica muito simples da gente entender, né? E até mesmo para se auto-perceber dentro dessa visão. Maravilhoso. Nossa, gostei bastante. Acho que fica bem, bem claro, né, quando a gente leva por esse exemplo, né? E assim, Sim. quais são os sintomas da ansiedade, Marcele? Olha, assim como a TPM, acho que tem 1 milhão, mais ou É, menos. pelo menos uns 150, né? Que não todos de uma vez, mas pode aparecer, né? Mas eles podem ser os simples, né? Que acontece antes de uma prova, antes de uma viagem, antes de um encontro, né? Aquele friozinho na barriga, né? O coração acelerado, às vezes é algo mais sutil, às vezes é algo muito mais intenso, né? Tremor, suor nas mãos, tontura, né? Inclusive, transtornos de ansiedade graves podem causar até labirintite, enfim, porque é real, né? A coisa mexe com tudo nosso, de verdade. Não é igual a gente fala, não é frescura, é real. Uhum. Então, interfere no funcionamento do nosso corpo e pode levar a outras doenças, né? Mas os sintomas de ansiedade mais comuns são esses que eu falei, incluindo a falta de ar e a taquicardia. Tá. Eu acho que são os principais, assim. Principais que a gente pode identificar, né? E tratamentos, como é que se trata a ansiedade? As mais simples, entramos, né, naquele mesmo quesito da depressão, né? Quando é simples, com terapias alternativas, terapia, autoconhecimento, esporte, meditação, você consegue entrar num controle normal, Uhum. né? Passou disso, passou a ser algo, né? Assim, o leão tá lá o tempo todo, e você nem sabe o que é o leão, da onde vem, e mesmo com terapia e outros tratamentos, você não consegue sair dali, aí a gente vai para uma medicação com o psiquiatra, sempre com o psiquiatra. Uhum. Não é neurologista, não é médico geral, não é endocrinologista, que adora, às vezes, dar uma medicação para ansiedade, é com o psiquiatra. Sim, eu acho que isso que você está colocando é muito importante. A gente sempre saber os médicos, quem vai fazer o acompanhamento de quê, sabe? Porque fica muito mais claro se cada um estiver dentro da sua área, fazendo o seu melhor dentro da sua área, a gente ajuda realmente muito aquela pessoa, né? Mas a gente entender quais são os nossos limites. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Justamente para poder levar o paciente para aquilo que ele deseja, né? Para o bem-estar e a qualidade de vida que ele precisa, né? Exatamente. Da mesma forma,
que eu sei que você trabalha com chás, com plantas naturais para aliviar a ansiedade, TPM, e eu super apoio, só que assim, eu indico também para meus pacientes, ó, procure alguém, né? Procure alguém que faça isso, porque eu não faço, né? Uhum, Não foi o que eu estudei. E eu super apoio, eu super acho que funciona muito, mas não é o meu conhecimento. Então eu uhum. também encaminho, São, né? são os Não assumo que complementos, não né? é meu, né? Então a gente tem que entender que assim, todas essas áreas elas interagem, né? E todas elas se apoiam, né? E que todas estão assim da forma mais humana possível direcionando para um processo de cura, né? A Rosa está aqui, boa noite, Rosa. Quanto tempo, né? Que legal que ela está aqui. Né, o pessoal que está aqui com a gente, boa noite, que foi chegando, que foi entrando, tem a Mari, tem o Rodrigo, muito boa noite para todos que estão aqui. E se quem quiser fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade para escrever aqui para a gente poder ir respondendo, tá bom? E aí, como a gente disse, assim, a TPM dá uma agravada na ansiedade, não dá? Isso é. Com certeza. Assim como na depressão, né? A ansiedade também tem os seus processos químicos, neurológicos. Então, sim, ela potencializa a ansiedade, é com certeza. E é importantíssimo a gente saber, né, que a gente está na TPM, a gente conhecer o nosso ciclo, porque do nada a ansiedade agrava. Se você lembra, não, aqui já é minha TPM, isso já automaticamente dá um confortinho no coração de que isso vai passar, de é. que é hormonal, que está potencializando. Mas nunca fechar os olhos para o que o corpo está falando, o que a mente está te trazendo. Acho que esse é o mais importante, né? Eu acho que a TPM ela é um excelente momento para a gente avaliar o que estamos sentindo, né? É saber que assim vai estar de uma forma potencializada, mas se existe incômodo, a gente tem que observar, né? E ver o que se pode fazer a respeito, né? Como se pode tratar disso, né? E uma outra coisa que eu falo também, que é muito importante, é ter consciência de que você está na TPM é muito importante, porque às vezes a gente acha que são tantas e tantas e tantas outras coisas, e não, gente, é a TPM, é aquele momento e ter a certeza que aquilo vai passar, né? Eu acho que da mesma forma que a gente fala da depressão, né, que quando eu trabalhei muito com os meus alunos, né, fiz um trabalho sobre Setembro Amarelo e a gente fez uma conscientização, a Marcela foi maravilhosa, ela ajudou muito nesse processo, fez uma palestra incrível, né, para as crianças, e a gente coloca, esse momento vai passar, ele é um momento e existem vários outros momentos bons que você vai viver, é não se deixar dominar por conta disso que está acontecendo agora, né? É ter a esperança e a certeza que com o tratamento, que com todo o que for possível, você vai passar por essa situação, né? Sim. E eu costumo falar para os meus pacientes que a TPM, inclusive, é um ótimo termômetro para a gente saber como está indo a terapia, como está indo o nosso emocional. Porque, de verdade, quanto mais estressado, mais deprimido, mais ansioso, a TPM vai lá e potencializa, né? Então, se você está num mês de muito estresse, a TPM vai vir muito mais forte e provavelmente a menstruação também vai vir muito mais Uhum. forte. Porque tem Porque vai vai tudo se mexer. desequilibrando. É, eu acho que isso é muito interessante, né? A gente perceber a importância do equilíbrio do corpo em todos os sentidos, né? Físico, emocional, e que o emocional ele também influencia sim nas questões físicas. Eu acho que isso é muito legal frisar, né, Marcele? Porque às vezes a gente acha que não tem relação, mas tem sim, né? A gente fala psicossomático, né? Em vários sentidos, né? Com certeza. E não é só igual isso, sabe, que é psicossomático, então é frescura. Não. É porque o estresse, a ansiedade, a depressão alteram o funcionamento corporal. A nossa imunidade baixa, as doenças entram facilmente e desestabiliza tudo. Então é físico, é real, entendeu? É. Eu vi até uma questão que assim, parece que quem sofre de depressão tem um risco de ter mais baixa imunidade, né? De ficar mais doente, não é? É real É, isso? sim. Porque vai, É né? real, porque normalmente o depressivo tem um nível de cortisol muito alto. E o cortisol é o hormônio mais ligado à imunidade, assim, junto com vitaminas e tal.
né? Então, tem muita ligação mesmo. Uhum. Eu lembro também essa questão, o que uma pessoa que está em crise de ansiedade pode estar tá no meio da crise, tá? O que ela pode fazer naquele momento? Existe algo que ela possa fazer especificamente para aquilo? Porque às vezes a pessoa sente falta de ar, né? Sente um ataque cardíaco. Tem alguma recomendação para quando se chega nesse momento? Sim, a principal que eu dou para os meus pacientes é fazer aquela respiração da meditação. Uhum. Se a gente inspira pelo nariz, é muito difícil. E não é 3 vezes que tem que fazer, são minutos. Você vai fazendo até a crise passar. Porque essa respiração manda o comando para o cérebro de que tá tudo bem e o cérebro corta a crise. Uhum. É como se o seu leão imaginário tivesse vindo te atacar e você respirando pausadamente, você avisa o cérebro que isso não é real, entendeu? Uhum. Que É isso meio tá doido, mas eu juro que é real. muito doido, porque a nossa mente, ela tem esse potencial de criar, gente, mil coisas, né? Eu até falo e sempre gosto de frisar, não resolva nada na TPM, deixa ela passar para você tomar decisões importantes na sua vida, porque você vai estar alterado, vão ter questões alteradas, então às vezes aquilo que é um Azinho, você está vendo como um Azão enorme, uma coisa que é muito simples de resolver, você está vendo como um problemão, né? Então, eu acho que isso vale para ansiedade também. Na hora que você está naquele momento, não resolva, não decida nada, se acalme primeiro, né? Para depois você tomar alguma atitude diante das situações, porque você vai estar muito mais centrado, né? Faz total diferença, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que é isso, né? Quando a gente está no autoconhecimento, em terapia, cuidando da gente, eu acho que né, a página de vocês aí fala tudo que é tempinho para mim, né? Ter tempo para a gente é fundamental para a saúde mental. Seja para fazer a unha, seja para fazer uma terapia holística, seja para ficar vendo TV, ou seja para ficar cuidar do cabelo. É, isso é extremamente necessário. E dentro disso entra o autoconhecimento. Então, descobrir o que a gente gosta de fazer, o que dá prazer para fazer, né? Se cuidar em pequenas coisas, né? Que às vezes a gente vai vivendo o dia a dia e esquece. E se cuidar é muito importante. Eu acho que os pequenos detalhes a gente vai deixando para depois, mas uma somatória de pequenos detalhes é uma coisa muito grande, né? Aquilo que eu falo assim, você vai se deixando de lado em vários momentos e na hora que soma todos esses momentos que você se deixou, pode ocasionar algo grande mesmo, né? Para você não se habituar a esquecer de você, eu acho, ou colocar muitas vezes o outro como prioridade e esquecer de você, né? Acho que uma coisa que é importante é frisar que assim, você vai ajudar o outro se você estiver bem, né? Aquela analogia que fala da máscara do avião, né? Que é só, primeiro você tem que pôr a sua máscara para você respirar e você ajudar a pôr no outro depois, porque senão você não consegue, né? Então são Sim. coisas importantes para ter essa noção também, né? Sim, e aprender a se colocar em primeiro lugar e entender que não é egoísmo, porque eu costumo dizer que com os outros a gente é um amor, né? A pessoa tem mil defeitos e a gente ama, a pessoa erra, a gente perdoa e compreende. E aí ela tá triste, a gente mostra mil motivos para ela ser feliz e com a gente não, errou, pelo amor de Deus, como você é ruim, podia ter melhor, né? Um carrasco Não interno, aceita. né? A gente é o nosso próprio carrasco, né? Nossa, real isso. Né? Você falhou, nossa, você é incompetente. A gente é super incompreensível com a gente. E eu li uma frase esses dias que para mim fez muito sentido e acho que é muito atual e tenho falado isso para todos os meus pacientes, né? Que é amar a si mesmo como a gente ama os outros, porque a gente inverteu a coisa, Uhum. né? E a gente sempre põe a vontade, o desejo dos outros em primeiro lugar. Quando há um balanço disso e a gente ainda, né, tô cedendo aqui para receber ali, tá tudo bem, a vida é assim, né? Uhum. Mas não é só a gente que tem que ceder, a gente tem que, em alguns momentos, ser egoísta e exigir as nossas coisas, sim. Sim, para ficar uma relação equilibrada, porque senão a gente entra numa relação abusiva, né? E a gente percebe que, assim, Sim, muitas pessoas que estão na relação abusiva sofrem muito de ansiedade e depressão, né? Porque estão ali,
em algo desequilibrado, né? Exatamente. Né? Totalmente desequilibrado e é qualquer relação, não é amorosa, né? Pode ser familiar, pode ser com amigos, pode ser no trabalho, não estamos falando só de familiar, de amoroso, não. Estar atento a todas, acho que essas interações e o quanto que elas estão proporcionando para a sua vida de verdade, né? Quanto que isso realmente te faz bem e quanto que não faz, né? E sobre, assim, os hábitos, eu acho que podem ajudar muito também nessa questão de controle de ansiedade e depressão, Marcele. Sim. Eu acho que ter rotina é fundamental, né? Uhum, Lógico, a gente não precisa ser rígido. A gente pode criar rotinas que beleza, não estou trabalhando, ou estou trabalhando home office, tá? Não preciso acordar às 6 da manhã, né? uhum, Mas ter uma rotina de acordar, tomar um café, tomar um banho, né? Se arrumar para começar a trabalhar, mesmo que esteja em casa. Não precisa, né? Ai, maquiagem e afins. Mas tira a roupa que você dormiu ou tira a roupa que você vai dormir. Faz uma troca, né, de expediente. porque Cuida nessa da quarentena, alimentação. facinho, facinho, né? Ficar de pijama o dia inteiro. Quem que vai querer? Mas é muito importante mesmo, porque dá uma quebrada, você se situa no mundo, né? Que não parece que você tá, tipo, dormindo o tempo inteiro, dá sono o tempo inteiro, né? E aí você para de diferenciar o que é sua casa e o que é seu trabalho. Vira uma bagunça e uma coisa só, né? É como se você abrisse a porta da sua casa para o seu trabalho e fica uma coisa meio que uma invasão até, né? Fica tudo ali Sim, concentrado, né? A Joyce coloca aqui sim. muitas vezes, Mamá, ela está se referindo à questão dos relacionamentos abusivos, porque ela faz parte de uma ONG, Marcele, que se chama Tamo Juntos, que faz uma assistência jurídica, psicológica e, enfim, multifuncional a mulheres que estão passando por situação de violência, né? Doméstica, enfim. Então, acho que essa associação ela deve ver muitos casos, né, Joyce? Acredito que é isso, que passam por isso e que precisam realmente entrar num tratamento, né? É muito importante, né? Sim, sim. E pensando na quarentena, vamos aproveitar que a gente está aqui, porque ainda tem gente que está em casa, né? E tem gente que já teve que voltar. E eu percebo que muita gente que teve que voltar está passando por um nível de ansiedade também, né? Você tem, assim, alguma dica para essas pessoas? Porque, não sei, por medo, muitas vezes, né? Ansiedade pelos outros, enfim. O que você dá de dica para essas pessoas? Entender, né? Eu acho que entender que o medo existe, um leão aí Uhum, prestes a atacar, né? A gente tá com esse leão e não é um leão fictício nesse momento, né? É um medo real de coisas reais, não só uhum, pela gente, por pessoas que a gente gosta, convive e tudo mais. Eu acho que quando um medo ou um problema ele não tem muita solução, a gente tem que abraçar ele, acolher ele, né? uhum. Então, assim, é difícil, dá medo mesmo. Então, vou abraçar esse sentimento, vou entender que vai ter alguns momentos que talvez dê crise, uma ansiedade maior, tentar manter a respiração e, obviamente, tentar manter uma vida mais não é entre aspas, é literalmente saudável, no sentido de meditar, fazer um exercício, porque isso vai acabar aliviando, né, Uhum. quimicamente a gente para esses medos. Para esses momentos. Então, eu acho que assim, a gente tem que abraçar nesse momento é abraçar o leão e falar, você tá aqui, você é real. Então, é um motivo de medo real, né? Então, não dá para dizer. Por isso que a gente diz que vai vir a terceira onda da pandemia, que é a depressão. Uhum. Porque muita gente está vivendo sobre um medo constante, né? Sem poder fazer terapia, sem ter recursos para fazer algumas coisas por si, que acontece, a gente sabe, infelizmente. E aí vão acabar adoecendo. Então, quem puder e já estivesse observando numa situação de tipo, não tô vivendo a vida, tô vendo a vida passar, procura já ajuda, porque eu acho que é muito importante, né, essa prevenção, a gente se conhecer antes, porque tratar uma depressão depois é muito mais difícil do que tratar uma Eu acho que ansiedade. o quanto antes você entrar em tratamento, né, é o melhor, né, Marcele? Porque vai
vai se conseguindo lidar com a situação de uma forma melhor, né? Sim, sim, Ó, com a Mari certeza. coloca aqui, né? Mari, boa noite. Ela coloca aqui, eu passei por isso no retorno, passei muito mal, a ansiedade me atrapalhou muito, quando ela teve que voltar pós-quarentena, né? A Joyce coloca que o leão é real agora, né? Que realmente existe algo aí, né? Aí a Mari coloca assim, que ela teve mão gelada, tremedeira, coração acelerado, náuseas, desespero. São mesmo sintomas de ansiedade, né, Marcele? São. Tremedeira, tontura, suor, falta de ar, coração acelerado. O que teve de gente indo pro hospital achando que estava com corona e era crise de ansiedade, não Eu foi imagino. brincadeira. Nossa, eu imagino, né? Porque já tá tudo muito embaralhado na cabeça, né? Já tá todo mundo muito ansioso e aí vai se potencializando. Eu imagino que é isso mesmo, né? Pessoal, a gente está para finalizar, então se vocês quiserem fazer comentários ou fazerem perguntas, tá? Escrevam aqui pra gente, tá bom? A gente tem que finalizar assim, meio que em cima, porque senão o Instagram derruba a gente, literalmente, sabe? Acaba a live assim do nada. Então a gente tem que se programar um pouquinho, um tempinho, né? Celi, o que você deixa de mensagem para quem está vendo aqui a gente, assistindo ao vivo ou na gravação? Eu acho que vão perder esses tabus aí com as doenças mentais, né? Doenças mentais, doenças emocionais, doenças psíquicas, porque elas são reais, né? Não é invenção, não é frescura, não é para chamar atenção, não é falta de Deus. Elas realmente são um desequilíbrio no funcionamento do nosso corpo. Assim como usei de exemplo, e acho que é um exemplo que eu gosto de usar muito, que é bem real, que é da diabetes. Uhum. Né? Você não produz insulina, aí você vai falar, não vou tomar insulina porque é um saco, vou ficar tomando remédio para ficar bem. Vai, porque senão você vai morrer, né? Uhum. E a depressão e outros transtornos também te levam à Eu acho morte. isso, nossa, isso é essencial. Você não vai deixar de tomar, porque para outras coisas, né? Você pode deixar, né? Perfeito, Marcele. Então, assim, a Marcela é uma psicóloga Sim, maravilhosa, gente. Eu quero agradecer muito, muito a sua presença, né? Como que as pessoas podem fazer né? para agendar com você? Quais são os seus contatos? Como é que elas te encontram, Marcele? Acho que aqui pelo Insta é mais fácil mesmo, @, nossa clínica psicologia. Aí na nossa página mesmo tem todas as informações, site, telefone, WhatsApp, tudo. Aí vocês Legal. encontram, Perfeito. Na beleza? própria divulgação da arte, tem lá, tá? O Instagram da nossa clínica para vocês entrarem. Sigam a Marcele e a equipe que tá junto com ela, sempre posta muita coisa interessante, tem um material muito rico, é muito legal de se acompanhar, né? Vale super a pena. Ai, muito Sim, legal, obrigada pelo Marcele. convite de Eu que novo. agradeço. Eu que agradeço muito, Sempre que agradeço. precisa. Mas pode ter certeza que eu já estou pensando em outras aqui. Você se prepara que começou com uma, né? Eu falei assim, não, na outra eu já falei, vou te chamar para a próxima. Eu já estou chamando para a terceira, porque teremos, viu? A gente conversa e marca, né? Combinadíssimo. Com certeza. A todos nós Combinadíssimo. que estão aqui, né? Todos vocês que estão participando, muito obrigada pela presença de todos, né? Curtam, sigam também quem não conhece o Tempinho para mim. A gente fala sobre TPM, mas também fala sobre qualidade de vida, bem-estar, sobre como manter um equilíbrio, né? Uma qualidade de vida. Então, estejam ali, podem, né? Eu costumo postar algumas coisinhas também. E na terça que vem a gente vai ter uma live muito legal com a Rafa e a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos. Ela é da ONG, né? Estamos juntas e a gente vai falar sobre relacionamento abusivo, sobre violência doméstica, enfim, como agir diante dessas situações, como se prevenir. Né? Então, para quem já quiser, sempre às terças-feiras, às 20h30, a gente está aqui com vocês, tá bom? Então, muito, muito obrigada a todos que estão aqui com a gente. Um super beijo e a gente vai se falando, né? Obrigada Até pelo uma convite, próxima. tá? Eu que Obrigada a todo agradeço. mundo. Obrigada. Tchau, tchau, gente.